texto bíblico, Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. A hora que você achar o capítulo 22, vá ao verso de número 30. Deixa eu ver, a gente vai colocar aqui, já está disponível ali? Mateus 22, verso 37. A gente vai ler, eu acho que um pouquinho antes, o texto indicado para nós nessa noite. Todos acharam Mateus 22? Então, agora que você achou o 22, nós vamos ler aí, a partir do verso 34 em diante, a gente lê. Marque e vá a Gálatas capítulo 5. Aí você vai um pouquinho para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João? Depois de João, Atos. E depois? Romanos. E depois? Coríntios, as duas cartas. E depois de Coríntios? Olha aí, tá vendo como que agora ficou mais fácil? 5, Gálatas 5. Ache, marque para nós lermos os dois textos dessa noite. Mateus 22, vamos ler então a partir do verso 34, que diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. E um deles, mestre, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Verso 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, e ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Vá a Gálatas agora, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus. E por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão, ou seja, a carne e o Espírito, em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. As obras da carne são ódio, discórdia, ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões e as facções. Também a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo
Espírito. Eu vou ler ainda esse mesmo trecho da palavra de Deus, numa outra versão, a versão da nova versão transformadora. E olha que textos ou que termos interessantes que são colocados aqui. Eu vou ler Gálatas, a partir do verso 16, o 5. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Veja que carne agora ganhou o nome de natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. É por isso que você brigou com você mesmo para vir para o culto hoje. O oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana caída. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo dessa lei, dessa força da natureza humana caída. Quando segue os desejos da natureza humana, olha o que acontece em uma pessoa comum que não tem o Espírito. Os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esses frutos. Quais os frutos? Agora deixa eu falar assim só com os crentes. Os cristãos que dizem que são o povo da Bíblia Sagrada. Deixa eu tentar de novo aqui. Mas o fruto do Espírito é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e humildade. Tá, agora olha para mim, não olha para a sua Bíblia não. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Espera um pouquinho só. Amor, alegria, paz. Diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Agora os próximos. Paciência, amabilidade e bondade. Diz respeito ao meu relacionamento com o meu próximo. O que está faltando? O terceiro tipo de relacionamento, que é fidelidade, mansidão e que diz respeito de mim comigo mesmo. Amém, gente? Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, aplica a Tua verdade ao nosso coração. Dá-nos essa transformação, esse tipo de vida que só pode ser vivida no Espírito e pelo poder do Espírito. Senhor, vence a incredulidade do nosso coração. Vence, Senhor, tudo aquilo que é próprio da nossa carne e da nossa natureza humana. Vence os nossos pensamentos mesquinhos. Vence a nossa falta de fé. Vence a nossa falta de compreensão de que estamos diante do Eterno e da Sua palavra santa e maravilhosa. Senhor, quebra as cadeias do nosso coração. Não é só porque a gente quer, mas é porque a gente precisa, Senhor. Nós precisamos de Ti, mesmo que a gente não saiba disso. E mesmo quando a gente às vezes nem está se concentrando nisso, mas ainda assim a gente precisa do Senhor. Rompe essas cadeias e nos dá de beber dessa água da vida que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos pregando uma série de mensagens, e você já sabe, o nosso tema de pregação, desde o começo do ano, tem sido a pessoa e a obra do Espírito Santo.
nós olhamos esse ano para a Páscoa a partir do poder da ressurreição. Quem é que ressuscita Jesus Cristo? É o poder do Espírito de Deus. Portanto, o Espírito de Deus está atuando em todos os temas da Bíblia. Depois nós seguimos pelo Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o derramamento desse Espírito sobre toda a raça humana, sobre toda a carne. Ou seja, aquilo que seria impossível para os homens fazerem, no sentido de ter uma vida poderosa, viva, altruísta, só na ação do Espírito Santo isso é possível. E nós seguimos pelos meios da graça, aquilo que Deus nos dá, no poder do Espírito, para a gente ser cheio do Espírito. E nós falamos de como a leitura frequente da palavra de Deus nos enche do Espírito. Nós falamos como a nossa oração devocional nos enche do Espírito, mas nós falamos também como a adoração pública, a oração pública, os sacramentos que é o batismo e a ceia, nos enche desse Espírito. É por isso que nós estamos insistindo também, nesses últimos meses, para que você compreenda o significado da ceia do Senhor. A menos que você se encha desse meio do Espírito, jamais a sua fé vai ser uma fé vigorosa, uma fé fervorosa, uma fé que não está apenas num conceito de vida, mas uma fé que vai além do que você acha que pode fazer, porque o Espírito Santo mora em você, e a ceia comunica essa verdade: você é parte do corpo de Cristo. Se você é parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. E agora nós chegamos mais recentemente aos temas do fruto do Espírito. Então nós estamos pregando sobre Gálatas 5 e outros textos bíblicos. E eu queria que você compreendesse hoje que a Bíblia Sagrada, ela ensina que só há dois tipos de vida. Não há mais do que isso. Ou você está vivendo um tipo de vida, ou você necessariamente está na outra vida. Um tipo de vida é aquele tipo de vida que nasce em Gênesis 3. Um tipo de vida que não quer se submeter a Deus. E a não querer se submeter a Deus, passa a fazer parte de uma parte da sociedade, que é aqueles que não se submetem a Deus e tentam viver uma vida para si só. É um tipo de vida famoso no nosso tempo até hoje. Pessoas que dizem assim: eu me dou conta de mim mesmo. É a descendência de Caim. Eu dou conta da minha vida, eu dou conta da minha profissão, do meu dinheiro, eu sei como conduzir a minha vida, eu não preciso me submeter a nada e nem ninguém, muito menos essa coisa de igreja, de religião, de Bíblia Sagrada. Não é necessário isso. É possível viver uma vida sem essas coisas. Isso parece uma vida libertária, mas só parece. Porque Gálatas, através de Paulo, vai nos informar que o fruto desse tipo de vida é a pessoa ficar preso a imoralidades, ela ficar preso a ira, ela ficar preso a dissensões, pessoas que não concordam com nada, com ninguém, é ficar preso a um tipo de vida que é escravizado por bebedeiras e vícios. Esse é um tipo de vida que nasce com Caim. Mas há um outro tipo de vida que nós vamos ver desde o chamamento de Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de você o modelo de um tipo de vida. Você, a sua descendência, serão uma bênção. E vocês influenciarão todas as famílias da terra, todas as nações, todas as línguas, todos os povos. E quem for o teu filho na fé, Abraão, estará debaixo da minha aliança. É por isso que nós apresentamos as crianças hoje. Nós estamos debaixo de uma aliança de amor. Uma aliança que nasce com um homem chamado Abraão e chega no seu ápice no descendente de Abraão, Jesus Cristo. Essa nova vida é uma
vida que nós vamos entender no Novo Testamento, no texto de Mateus 22 que nós estamos lendo. O que diz um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada? Quando alguém, um mestre da lei de Moisés, alguém que conhece a religião como ninguém, olha Jesus ensinando e ele chega para Jesus e fala: Jesus, se a gente pudesse pegar toda a lei de Moisés, todos os ensinamentos dos profetas, e resumisse num mandamento, que mandamento seria esse? Mateus 22 e 37 a resposta. Jesus diz: amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu intelecto ou entendimento. Jesus coloca em perspectiva que esse tipo de vida nova que nasce do Espírito é uma vida que nasce num relacionamento pessoal de amor a Deus. E é um relacionamento tão forte que envolve o coração. O coração aqui na Bíblia Sagrada não é esse músculo cardíaco que você tem aí do lado mais ou menos esquerdo do peito. Não é isso. Coração é o mais profundo da natureza humana. É de onde nascem os seus desejos, as suas vontades, as suas pulsões, os seus valores. É isso que a Bíblia chama de coração. Então, ame a Deus de todo o seu coração, mas ame a Deus também com a sua alma. O que é a alma? Alma na Bíblia Sagrada é a nossa parte imaterial. É aquilo de onde vêm os nossos desejos. É aquilo que pode estar do lado de Deus e da vida, mas ela pode estar também do lado do mundo sem Deus e da morte. É quando os nossos sentimentos, vontades, são aprisionadas, que lá em Gálatas Paulo vai chamar de frutos da carne, ou obras da carne. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, ou seja, conheça Deus. Se você fala que ama Deus, conheça palavra encarnada, Jesus Cristo. Conheça a palavra escrita, a sua palavra, porque é aí onde Deus se revela com a ajuda do seu Espírito, o Espírito Santo. Então nós estamos diante agora da palavra de Jesus. A primeira coisa é: ame o teu Deus de todo o coração. Preste atenção no que Jesus está dizendo, porque Paulo vai dizer a mesma coisa com outro nome. Jesus vai dizer assim: a vida que eu vim trazer e que é a verdadeira vida só faz sentido num relacionamento pessoal com Deus. Aí Paulo vai dizer assim: olha, vocês querem saber o que é a nova vida? A nova vida é aquela que produz o fruto do Espírito. Alguém que ama Deus profundamente está mergulhado no amor. Qual é a primeira virtude do fruto do Espírito? Qual é a primeira virtude do fruto do Espírito? Amor. O que é amor? Amor são os afetos. Ou seja, uma pessoa só estará em relação a Deus, num relacionamento significativo, real, quando todos os nossos afetos estão diante dele. Isso é muito interessante, porque é a forma da gente fazer culto. Talvez você já participou de igreja, ou participe de alguns meios, ou você foi criado numa cultura religiosa, que o modo de você fazer culto é um modo bem silencioso do culto. Ou você veio de um lugar que as pessoas ao fazer culto cantavam, dançavam e faziam assim uma forma exuberante. Tudo isso é afeto. Então quando a gente está cultuando a Deus, seja aqui ou na nossa vida pessoal, os afetos têm que estar envolvidos. Ninguém ama a Deus se os afetos da alma não estiverem envolvidos. Paulo vai dizer assim: se você ama a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento que o mestre ensinou, então você vai viver uma vida de amor, de alegria e de paz. Amor, porque Deus é amor e a fonte de tudo aquilo que a gente pode chamar de bom, de belo e de justo. Alegria, porque nós temos uma certeza de que
Esse relacionamento com Deus vai nos colocar numa posição de cuidado de Deus em relação a qualquer uma das muitas dificuldades humanas que nós temos. Por que o salmista disse assim no Salmo 122? Eu me alegrei quando me disseram, vamos cultuar a Deus na comunidade Atos hoje. Por que o salmista diz isso? Porque estar na presença de Deus é estar no lugar mais seguro do mundo. Isso gera uma alegria em nós. Estar no centro da vontade de Deus faz você ter aquele sentimento: eu estou fazendo a coisa certa, eu estou gastando a minha vida de forma correta, eu estou usando o meu tempo de forma certa. Isso traz uma alegria e um sentimento de realização. Aí você olha para a vida e fala assim: olha, se eu tivesse que fazer as coisas, eu faria tudo de novo, porque eu estou no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, amor, alegria e a paz de espírito, porque quem está em Deus está seguro. A Bíblia vai dizer que você não pode ser tocado pelo maligno se você já foi nascido de novo. Por quê? Porque você está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus a segurança plena. Você pode vibrar, porque Deus está guardando você. Amém, gente? Então Paulo diz: ame a Deus de todas as formas possíveis. Melhor, Jesus diz, e Paulo diz: olha, se você viver assim, 3 coisas vão aparecer na sua vida: amor, alegria e paz com Deus. O seu relacionamento com Deus está correto. Então você de fato está vivendo para a glória de Deus. Mas Jesus não para aí. Ele vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas implica num segundo mandamento. E qual é o segundo mandamento, gente? Além de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo. Jesus vai dizer assim: semelhante ao primeiro, ou seja, decorrente desse primeiro, o segundo mandamento, se você quer resumir, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e vai pegar todos os profetas. Quer resumir tudo isso? Aprenda a amar e servir ao próximo. E o que significa isso? Significa exatamente as palavras de Paulo em Gálatas 5:22. Se você está num relacionamento correto com Deus, amando a Ele com todo o seu coração, a sua alma e o seu entendimento, o resultado disso é que o seu relacionamento com as pessoas e com o seu próximo, que é o necessitado ao seu lado, vai mostrar 3 virtudes, que são as virtudes do Espírito. Se as primeiras são amor, alegria e paz, que me conecta com Deus, as outras 3 virtudes me colocam num relacionamento correto com o meu próximo. E quais são as outras 3? Amabilidade. Antes da amabilidade tem paciência. Então tenha paciência comigo, inclusive. Paciência, amabilidade e bondade. Pense nessas 3 palavras. Jesus está dizendo assim: se você ama Deus, você ama o próximo. E Paulo vai dizer: se você ama o próximo, paciência, amabilidade e bondade precisam aparecer na sua vida. Você sabe, quando eu estava estudando esse texto durante a semana, eu fiquei lembrando desse ambiente de Copa do Mundo. Copa do Mundo, e aí, dá pra gente ou não dá, gente? Só se a gente começar a fazer gol antes dos 45 do segundo tempo, né? Talvez a gente tenha alguma chance. Fiquei pensando como o esporte pode ajudar a gente na compreensão da vida espiritual. Por exemplo, vocês estão vendo o comportamento do nosso principal jogador nessa Copa do Mundo? Está meio complicado, não está não, gente? Não, o pessoal já lembrou do Kaikai aí, né? Eu não sei se houve aquela unção pentecostal do Kaikai no Neymar, mas está difícil ele ficar de pé, né? Mas não é só isso. Percebe que a questão emocional dele parece estar alterada. Ele briga com o juiz, briga com bandeirinha, briga com não sei quem, briga com a bola, briga com todo mundo. Você sabe que eu fiquei pensando essa semana, o que deve estar acontecendo com esse moço?
E quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber que provavelmente está acontecendo com ele uma coisa que tem uma relação com a nossa vida espiritual. O Neymar, desde que criança, desde que começou a lidar com futebol, já chegaram técnicos, pais e equipes e falou: olha, você joga muito futebol e você tem que ser o maior jogador do mundo. E esse moço cresce com essa pressão desde que ele se conhece por gente. Então ele entra num jogo de futebol e fala assim: eu tenho que ser o melhor do mundo. Ele entra num campeonato: eu tenho que ser o melhor do mundo. Aí ele começa a Copa do Mundo, vê o Cristiano Ronaldo nos dois primeiros partidos fazer 3, 4 gols. Ele fala: como é que eu vou ser o melhor do mundo assim? Aí hoje já teve lá um inglês, já teve não sei quem, já marcaram mais, não foi isso? Percebe como está a cabeça dele? Isso tem uma relação direta com esse tema que eu estou falando, porque muitos de nós entendem a fé cristã como: eu tenho que fazer certas coisas para ser um bom cristão, eu tenho que ter um bom comportamento, eu tenho que fazer um monte de coisas. Isso vai criando uma pressão em nós que a gente não suporta, e vai acontecer esses desequilíbrios que está acontecendo com o nosso jogador. Qual seria o caminho mais natural para ele, por exemplo, como jogador? Eu preciso fazer tudo o que está ao meu alcance, as minhas disciplinas, usar o talento que está ao meu alcance, e fazendo isso, e estando bem, saudavelmente, isso vai ser de uma forma tão natural que vai chegar uma hora, o mundo vai me escolher como o melhor jogador do mundo. Entendeu a diferença? A diferença é você estar livre para viver uma vida que está incutida em você, e agindo naturalmente você se torna aquilo. E a outra coisa é você ficar obcecado por uma coisa: eu tenho que ser, eu tenho que ser. Se a gente transferir isso para a nossa vida do dia a dia, a gente vai ver pessoas dizendo assim: eu tenho que ser a melhor esposa do mundo, eu tenho que ser o melhor profissional do mundo, eu estou com 40 e tantos anos e preciso ter a melhor carreira profissional do mundo. Isso vai criando uma angústia no coração e uma superficialidade da própria alma. O que Paulo e Jesus estão dizendo, fala: não é isso não. A verdadeira vida é você direcionar a sua vida em servir as pessoas, e as pessoas mais necessitadas próximas de você. E não fica preocupado com a paciência, com a amabilidade, com a bondade. Se a sua vida for amar a Deus sobre todas as coisas, e você começar a direcionar a sua vida ao próximo, na missão de Deus, servindo, ensinando, cuidando, ajudando, se você fizer isso, vai começar a aparecer em você naturalmente paciência, porque você está lidando com gente, amabilidade. As pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, toda vez que você fala comigo, gera uma paz de espírito, você tem um jeito de falar que encoraja a gente. Aliás, o jeito de você falar, parece que você tem doçura nas palavras. Pois é, o fruto do Espírito começou a ser gerado em você. Amém, gente? Então o que Jesus está falando de um jeito, Paulo está falando de outro. Mas olha que interessante, Jesus diz assim: toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas. E de segunda forma, amar ao próximo. Mas não é amar ao próximo de qualquer jeito, é, gente? Como é que a gente deve amar ao próximo segundo as palavras de Jesus? Como a ti mesmo, como a você mesmo. E aí a gente precisa fazer uma primeira avaliação. Você tem amado você corretamente? O que você acha? Parece que Jesus está querendo nos ensinar aqui que se a gente não consegue ter um relacionamento correto com Deus e com as pessoas, a gente jamais vai ter um relacionamento correto com a gente mesmo. A gente vai ter uma doença de alma. A gente vai ter alguns aprisionamentos internos.
E esses aprisionamentos podem tomar duas formas. Ou vou exagerar no meu individualismo, e aí você vai se tornar uma pessoa insegura. O que é a pessoa insegura? É aquela pessoa que precisa estar provando para os outros o tempo inteiro que ela é boa, que ela acerta ou que ela é legal. Conhece gente assim, gente? O tempo todo. O tempo todo. Até quando faz uma coisa boa, ela precisa deixar claro, olha, eu estou fazendo isso para que você reconheça o meu valor. Isso é um sinal de que a alma está doente. Agora pode ter um outro sinal também, essa doença de alma. É uma pessoa ficar exageradamente com o pé atrás na vida. Sabe uma pessoa que você chega para ela e fala assim, olha, eu estou vendo que você tem capacidades, você tem um jeito legal de fazer as coisas, eu acho que você deveria ir adiante e fazer tal coisa. Aí a pessoa olha para você, imagina, eu não sei fazer nada, eu sou a última pessoa do mundo. Já viu pessoas assim? Que se esconde da vida? Não, para mim não dá. Olha, eu acho que você tem jeito para esse negócio, para ensinar. Você pode ensinar numa escola bíblica, você pode ensinar num grupo pequeno, você pode ser um professor de destaque lá no seu colégio. Não, imagina, tem muita gente muito melhor do que eu. Isso é alma adoecida também. Ou no individualismo extremo, ou no medo da vida. E olha que curioso, se o relacionamento com Deus revela em nós 3 virtudes do fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz. Se o relacionamento correto com o nosso próximo geram outras 3 virtudes, que é paciência, amabilidade e bondade, olha só o que significa amar o próximo como a gente mesmo. Paulo vai dizer, olha, o que Jesus está dizendo é que uma pessoa que tem um relacionamento correto interior, uma pessoa que está experimentando a verdadeira cura interior, ela vai saber lidar com 3 coisas, porque o Espírito está gerando nela. Primeira coisa, segunda e terceira. A primeira coisa que vai ser gerado em nós, quando nós estamos numa saúde espiritual interna, são os 3 últimas virtudes do fruto do Espírito. Quem consegue lembrar o que nós lemos aqui hoje? Nós falamos de amor, alegria, paz, eu e Deus. Depois nós falamos de paciência, amabilidade e bondade, eu e as pessoas. E agora? Fidelidade, mansidão e... Olha, essas são as evidências de que a sua alma não está doente. Por quê? Porque quando eu estou num relacionamento correto com Deus, quando eu estou amando a Deus de todo o meu coração e entendimento, isso se reflete nas pessoas. E quando isso se reflete nas pessoas com paciência, amabilidade e bondade, isso na verdade é um reflexo do meu interior. Porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho é algo que entra para dentro da gente e muda o nosso interior. A natureza humana é redimida. O ser humano egoísta passa a ser um ser humano altruísta. O ser humano que é um machão inveterado passa a ser um sujeito sensível à sua família. Uma pessoa que é ligada no dinheiro começa agora a olhar o dinheiro como um meio e não como um fim. Por quê? Porque 3 coisas estão acontecendo dentro dele. A primeira é fidelidade. Olha para essa palavra comigo, fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é o contrário de falsificado. É muito importante que você entenda isso. O nosso relacionamento estará correto no nosso interior quando ele não for falsificado por nós mesmos. E é muito fácil a gente querer falsificar a gente mesmo. É muito fácil. Se a gente não tomar cuidado, viver uma vida comum, natural, você vai tentar passar uma ideia para os outros, normalmente que tem pouco a ver com a fidelidade e pode ter muita coisa de falsificado. Agora, a notícia boa, Deus plantou no nosso coração alguma coisa contra a falsificação. Gente, ser fiel
a Deus, aos amigos, à esposa, ao trabalho, ser fiel em todas as áreas da vida, não é fácil. Pelo menos não é fácil para mim. É fácil para vocês? Não é fácil. Mas olha a coisa boa. Deus colocou no nosso coração uma repulsa pela falsificação. Você já chegou diante de alguma coisa que é falsa e teve uma grande repulsa? A gente nem precisa falar de pessoas. Por exemplo, você pega uma obra de arte, até as crianças sabem disso. Se você pega uma figurinha, talvez de álbum, não sei, de Copa do Mundo, e alguma coisa, e se não for do fornecedor oficial, você acha que a criança vai se enganar com isso? Não, ela vai dizer, isso aqui é falso, eu estou querendo a minha figurinha correta aqui. Nós temos dentro de nós um desejo pela fidelidade, mesmo a gente tendo dificuldade. Veja produto pirata. Eu acho que você não gosta disso. Estou certo ou não, gente? A gente gosta de coisa pirata? Ô pastor, mas teve lá um pessoal falando que tinha uma TV a cabo que era de graça. Era só eu abrir, eu coloco lá e tem 154 canais e eu não preciso pagar nada. Nós gostamos de fidelidade, nós amamos a fidelidade, não é isso? Mas pastor, não vou prejudicar ninguém, é verdade? Veja que tem algo dentro de você que denuncia quando você está falsificando a vida. Denuncia. Quando a gente tem comportamentos mascarados, quando a gente está doente da alma, a gente está querendo mostrar para o mundo que nós somos uma coisa que nós não somos. E se quer ver uma coisa assim, onde isso flui, são as redes antissociais. Antissociais é por minha conta. Você pode chamar de social, eu estou achando muito mais antissocial. É o lugar onde as pessoas estão brigando mais, se confrontando mais, tendo ideias equivocadas da vida mais. Você já viu como a vida é bela no Facebook das pessoas? Eu acho incrível, gente, me perdoa a minha franqueza, como às vezes a gente não percebe tanto o amor entre um homem e uma mulher, cara a cara. A gente não vê essas expressões de carinho. Mas no Facebook é um tal de gente amar a gente. Negócio impressionante. Tu és a razão da minha existência, a última batatinha do meu pacote. Fala, mas por que isso não acontece no dia a dia, no cara a cara? Será que a gente está tendo falsificando a vida? Por você eu faço tudo. Vai lavar a louça. Não vou. Como assim? Você não acabou de dizer que faz tudo? Percebe que é uma doença interior. A gente está falsificando a vida, quem a gente não é. E a gente tentando mostrar uma coisa que nós não somos. E aí vem Jesus e fala assim, olha, se você vai amar a Deus, ao próximo, e isso vai ser como você, não pode ser desse jeito. Não pode ser falsificado. Não pode ter essas coisas escondidas. Não pode ter uma vida dentro da gaveta, dentro do armário. Não pode. Você tem que amar e ser amado de cara limpa. A sua relação com Deus é de cara limpa, pedindo misericórdia e em arrependimento. A sua relação com o próximo é, eu errei, me perdoa. Você errou, eu vou te perdoar porque eu também vou precisar do seu perdão. A gente tem que melhorar juntos. Isso é uma relação de cara limpa e aberta. Fidelidade, quando eu não falsifico a vida. Mas olha a segunda palavra, o que vem depois de fidelidade? Mansidão. Isso que a gente é normalmente na rua. Não é verdade, gente? Nós cristãos temos ensinado a sociedade a como ser mansos e humilde de coração, como o nosso mestre é, não é isso? Não é isso, gente. Parece que não tem um filme que chama assim, Cristãos à beira de um ataque de nervos? Não, o nome não é cristão, né? É alguma outra coisa, mas serviria, eu acho, para a gente. Percebeu como que a gente não tem mais sido aquela referência para o mundo de sal e luz, de mansidão?
Vocês já perceberam como muitos cristãos, inclusive, estão respondendo em vídeos à política no Brasil? Já perceberam? O tom de raiva, tom de ódio. E eu acho engraçado que alguns deles falam com ódio, com raiva, e a gente fala, cadê a mansidão? Aí no final ele lembra que é crente e fala, Deus te abençoe no nome de Jesus. E termina o vídeo. Que Deus, que amor, que mansidão. Do que é que a gente está falando? A Bíblia vai dizer, você não pode amar ao próximo, tentar ensinar ao próximo, se você não está amando a Deus de entendimento, ao próximo, e como você mesmo, você precisa de cura dentro de você, para que essa cura seja realidade para o próximo. Fidelidade, vida não falsificada, mansidão, só sai de você o que está dentro de você. Se está saindo muita palavra amarga da sua boca, meu irmão, você precisa fazer um olhar, ou ter um olhar para dentro de você, o que está dentro do seu coração, o que está acontecendo com você, e você aos pés de Jesus Cristo fala, Senhor, sonda o meu coração. Lembra do Salmo 139? Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já conhece. Olha que coisa impressionante. Talvez a gente precisa fazer um mergulho. Tiago, o apóstolo, vai dizer que há um membro do nosso corpo que é pequenininho, mas que pode botar fogo no mundo. Qual é, gente? Qual é, gente? A língua. Se tem uma coisa que demora em nós ser convertido, é a nossa língua. Porque a gente é dado a falar demais, mais da conta. Palavras não de mansidão. Você já percebeu que a gente é mais ferido pelo impulso da língua do que de outra forma qualquer? Faz uma avaliação. Com que ficou chateado na última semana mais? Veja se não tem a ver com algum uso indevido da língua. Chateação. Falou uma coisa que eu não gostei, ou não falou uma coisa que eu precisava. A Bíblia vai dizer que a língua, Tiago vai dizer isso, que a língua humana, ou seja, o ato de falar, é como se fosse um leme do navio, que é um instrumento pequenininho, um leme, e pode pegar um transatlântico inteiro e mudar de direção. Mansidão é aquilo que vai aparecer em você como fruto do Espírito, como uma evidência de que você, ao amar a Deus e amar as pessoas, aprendeu a amar a você mesmo de forma correta. Agora só restou a última virtude, que eu imagino que para nós aqui é a mais fácil de todas. Fidelidade, mansidão e uma coisa chamada... Esse eu acho que a gente pode terminar a mensagem hoje aqui, gente. Estamos bem resolvidos com isso, não estamos? Domínio próprio. A gente gosta só da primeira palavra, da outra não. Pastor, domínio legal. Eu acho que as pessoas estão precisando ver que eu que tenho que mandar nas coisas. Domínio. Na minha família, pastor, se o senhor pudesse, tinha que falar com meu esposo, com os meus filhos, que eles não me ouvem, pastor. Se me ouvisse, se eu tivesse domínio naquela casa, seria de outro jeito. Só que a palavra não é só domínio, é domínio próprio. É domínio de nós mesmos. E não é uma coisa natural, gente. Não é. Se você não se utilizar dos meios da graça, jamais você vai mostrar evidências de domínios próprios. Domínio próprio. E é interessante que a Bíblia vai dizer, olha que, eu não sei se você já leu isso na Bíblia Sagrada, mas olha que frase interessante sobre domínio próprio. A Bíblia vai dizer que é mais fácil um homem dominar uma cidade inteira do que a si mesmo. Ouviu bem essa frase? É mais fácil um homem dominar uma cidade inteira do que a si próprio. A mesma Bíblia Sagrada em Provérbios vai dizer que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, não tem limite para nada. Domínio próprio é algo que o Espírito gera em você a partir de um relacionamento correto com Deus, amando Ele acima de todas as coisas e amando ao próximo como a você mesmo. Olha que curioso, as virtudes do fruto do Espírito começam com o que, gente? Qual é a primeira delas? Amor. E termina com o quê?
o verdadeiro amor sempre vai desaguar em domínio próprio. Se a gente não tem domínio próprio, a gente precisa se perguntar se nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Se a gente está amando ao próximo em serviço. Porque o resultado dessas coisas é a gente ter domínio próprio. Agora, domínio próprio não é uma coisa natural. Eu caminho para o final dessa mensagem, mostrando para você que essa questão de amor e domínio próprio e as virtudes do Espírito, elas estão na Bíblia Sagrada desde Gênesis 3. Adão e Eva desprezaram o relacionamento correto com Deus e complicou o relacionamento correto com o restante dos filhos e complicou o relacionamento entre eles mesmos. A história de homens e mulheres que fracassaram na sua caminhada é a história de pessoas que não tiveram o amor a Deus acima de todas as coisas, não direcionaram a sua vida para o próximo e não se deixaram curar interiormente. Veja, o nosso país experimentou durante muito tempo, talvez ainda experimente em alguns ciclos evangélicos, uma busca muito incessante por uma coisa chamada cura interior. Vocês já ouviram essa palavra muitas vezes, não já, gente? Talvez alguns de vocês foram em congressos, em encontros, alguns de vocês ficaram presos de uma quinta-feira ou sexta até um domingo, não sei que horas, num encontro para curar interiormente, e foi uma maravilha na primeira semana. Você parecia que era quase um subquerubim ungido, não é? Na primeira semana sua esposa falou, esse homem mudou. A esposa falou, agora sim, tem um Jesus Cristo na frente de mim. Segunda, terça, quarta oração, pastor, faz isso. Aí chegou a outra segunda-feira, uma semana depois, o que começou a acontecer, gente? Pastor, não era bem Jesus que estava em casa, porque Jesus não faria o que esse homem já fez domingo aqui, 7 dias depois. Senhor, eu não estou mais com aquele fogo do Espírito que eu estava, porque eu achei que eu tinha curado tudo, tinha lá uma mágica, pediram para eu repetir algumas coisas, eu cantei umas músicas assim, ficou cantando o tempo todo, aí eu achei que aquilo tinha resolvido a minha vida, mas pastor, 15 dias depois eu não sabia como resolver as coisas no meu trabalho. Pois é, cura interior não é uma mágica. Agora a Bíblia vai falar de uma verdadeira cura interior. É aquela que o ser humano, quando se volta para Deus, reconhece Jesus Cristo como Salvador, Ele foi à cruz, Ele deu a sua vida, Ele ensinou a gente a viver essa nova vida de Deus. É quando a gente percebe aquilo que diz João 3,16, que é o centro das Escrituras: Deus amou você, e porque Ele amou você, Ele deu Jesus Cristo, Ele deu tudo que Ele tinha, o que era mais precioso por você. Isso é um amor que você jamais vai conseguir pagar. Para quê? Para que todo aquele que entender essa nova vida, se arrepender do seu estilo de vida pagão anterior, amar a Deus sobre todas as coisas, direcionar a sua vida para o próximo, começar um processo de cura do espírito em si mesmo, todo aquele que crê, receba a vida. Note que a vida eterna não é uma coisa que você vai receber no futuro. Quando as evidências do fruto do Espírito brotarem na sua vida, já começou a vida eterna. Amém, gente? Muitas pessoas experimentaram isso. Muitos homens e mulheres precisaram de cura, chegaram a Jesus Cristo. Alguns deles correram para Jesus Cristo e disseram assim: Senhor, o Senhor precisa da minha casa, que a minha filha acabou de morrer, me deram aqui a informação. E Jesus Cristo olhava com compaixão para essas pessoas e falava assim: você está começando a aprender o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Você está começando a ter compaixão das pessoas, portanto, você está entendendo que a sua vida é ser direcionada para a vida do próximo em serviço. Isso quer dizer que você está começando a experimentar a cura interior do Espírito de Deus. Então eu quero te abençoar. Receba a cura, você está curado, você está liberto. Ele passava, Jesus Cristo, pelas regiões e praças de cidades antigas,
E um cego olhava para ele e falava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não consigo por mim mesmo. Eu não consigo gerar isso que só o Senhor pode gerar. E Jesus olhava com compaixão para aqueles homens e dizia assim: eu quero, aliás, eu vim para isso. Eu tenho um relacionamento correto com meu Pai, eu amo acima de todas as coisas, eu amo os necessitados. E é por isso que o meu coração está cheio de vida e vida abundante. Ele olha para todos e diz assim: olha, eu sou o caminho para essa vida. Eu sou a verdade para essa existência. Eu sou a própria vida. E quem vem a mim, de modo nenhum eu vou jogar fora. Amém, gente? 2 tipos de vida e eu termino a minha fala aqui hoje. Uma vida centrada em você mesmo, como a vida de Caim, que tenta ignorar Deus, e você vai ser engolido pelas obras da carne, você não precisa fazer esforço nenhum. Mentira, ira, traição, bebedeiras, dissensões, essas coisas vão tirar você do reino de Deus. Mas se você der ouvidos à voz de Deus hoje, chamando você para uma salvação integral, então amor vai começar a fluir dentro da sua vida. Vai vir uma alegria de servir a Deus, de estar fazendo a coisa certa, que nada vai roubar ela de você. Uma paz com Deus e com as pessoas. Por quê? Porque você sabe que Deus é soberano e está no controle da história, do mundo e da sua história. Vai começar a chegar em você paciência com os outros, amabilidade. As tuas palavras serão as palavras de Deus para alguém. Já pensou que gostoso você, num bom dia, numa palavra, num devocional, numa mensagem, você ser a palavra de Deus para alguém, e alguém dizer assim: olha, eu recebi a sua palavra hoje, como se fosse a palavra de Deus para a minha vida, me curou hoje, me abençoou hoje, me deu uma direção hoje. Por quê? Porque o fruto do Espírito está fluindo em você. Fidelidade, uma vida de verdade, não uma vida falsificada. Mansidão e domínio próprio, é essa vida que Jesus Cristo veio trazer. E essa vida só pode ser vivida por aqueles que andam no Espírito. Amém, gente? Se você puder, levanta a sua mão direita comigo e faça essa oração.